Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro, o Papo Reto. Nós já estamos falando aqui há alguns dias, durante a nossa programação, sobre a fraude bilionária no Instituto Nacional do Serviço, o INSS. Um golpe que mexeu com o país. E é sobre este assunto que nós convidamos o advogado, aqui diretor, isso, obrigado, o advogado previdenciário Márcio Oliveira, para bater um papo com a gente, e explicar aí para nós que cria-se muitas dúvidas. Primeiramente, Márcio, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, Israel. Sempre é um prazer muito grande estar aqui no Grupo RCN, no TVC Agora, com você. Tá? E fico muito feliz de poder falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer. Para a gente começar o nosso bate-papo, Márcio, por que o INSS é alvo dessas organizações criminosas? Vira e mexe, a gente está sempre noticiando. Israel, tá? Eu aponto como uma das principais causas disso, vazamento de dados por parte do próprio INSS. Quando a gente fala dessa fraude bilionária que está atingindo a cifra de 6 bilhões de reais, nós estamos falando da ponta do iceberg. Por quê? Porque isso daí é uma fraude que está subtraindo da conta do segurado lá 25, 35, 50 reais todos os meses. Mas as mesmas informações que vazam de dentro do INSS para fomentar esse tipo de fraude, são essas mesmas informações que vão parar dentro dos presídios que propiciam outros tipos de golpes, inclusive de maior valor que esse. Hoje você sabe que existem quadrilhas especializadas no Brasil em criar documentos falsos, documento de identidade com RG, CPF, e essas pessoas vão em financeiras, fazem empréstimos consignados em nomes de segurados do INSS, em contas laranjas, subtrai lá valores de 30, 40, 50 mil reais, E o segurado, de uma forma inadvertida, fica tendo aqueles valores contados todos os meses, como se ele tivesse contraído aquele empréstimo, entendeu? Então, isso é uma coisa que assusta, mas essa é uma informação que no meio jurídico nós já sabemos há muito tempo, eu já tenho conhecimento desses dados que são vazados por parte de servidores de alto escalão, porque o que nós sabemos, acesso às informações de benefício, não é o tipo de informação que um gerente de agência tem acesso. Não é o tipo de informação que um gerente regional tem acesso. As pessoas que têm acesso a isso é um grupo muito restrito de pessoas e principalmente do próprio DataPrev, que é quem processa os dados para o INSS. E você sabe que existe aí a revelia da sociedade, listas com essas informações circulando para as mais diversas finalidades, Tanto para aquelas financeiras que obtêm essas listas para oferecer um empréstimo para o segurado de forma lícita, como aquele detento que está dentro de uma penitenciária que liga lá e que sabe todas as informações, sabe o banco que o segurado recebe, o número do benefício dele, o CPF, o RG, o nome da mãe, tem acesso a todas essas informações, E ali eles fazem, maquinam os mais diversos tipos de fraude possível, tendo como vítima o segurado do INSS. Então, quando você me pergunta, por que o INSS ele é a vítima dessa fraude, Porque não existe um controle rígido dessas informações sensíveis do segurado dentro do próprio INSS. E essas informações, para quem está em casa entender, são justamente os valores da aposentadoria que ele recebe e da sua vida financeira, o qual lhe permite, inclusive, como você colocou de exemplo, aí o empréstimo de 50 mil reais. Exatamente, Veja bem, De posse dessas informações, essa pessoa sabe, por exemplo, o criminoso, o delinquente, ele sabe outros empréstimos que aquelas pessoas contraíram. E, por exemplo, liga lá, fala assim, Israel, você fez um empréstimo em tal data, em tal valor, em tal data, em tal valor, e hoje você está devendo tanto. Você quer renegociar esse empréstimo numa condição melhor comigo? Olha, mas só me paga uma taxinha de R$1.000 e a tua parcela de 700 vai para R$500, Quer dizer,
o segurado, a pessoa ali, ele sabe realmente alguém sério, porque sabe essas informações minhas, não é confiável. Ele vai lá e manda os R$1.000, né? E nunca mais vai ver esses R$1.000, né? Então, assim, esse é um dos tipos de fraude, né? Entendeu? Agora, Márcio, a vítima, né? Como é que ele identifica que ele está sendo lesado, que ele está sendo passado para trás? Israel, tá? Se você me perguntasse isso há uns 6 anos atrás, tá? Eu ia dizer para você que seria muito difícil, né? Porque essa pessoa teria que se dirigir a uma agência do INSS, marcar um horário, pedir um extrato do benefício dela para saber se tem algum tipo de desconto indevido, né? Mas tá, a partir do portal Meu INSS, né, você entra lá, o Meu INSS, lá no INSS tem um ícone lá que está extratos de pagamento, né? No extrato de pagamento vem detalhado tudo aquilo que está sendo descontado, tá? Está lá o imposto de renda da pessoa, está lá os empréstimos consignados que aquela pessoa contraiu, tá? Inclusive, tá? Esses descontos de contribuições associativas estão lá também discriminados, né? E assim, tá? E quando fala isso, né? Quando eu falo segurado do INSS, né? Muitas vezes dá a impressão que a gente está pensando naquela pessoa hipossuficiente juridicamente, né? E não é necessariamente isso, tá? Porque eu já tive clientes, tá? Com alto nível intelectual, alta capacidade financeira, que estava tendo esses descontos em folha de pagamento, tá? E foi descobrir que estava sendo descontado 2, 3 anos depois, né? Então, assim, tá? Mas o que eu falo aí para você, telespectador que está nos ouvindo, né? Tire o extrato de pagamento e verifique se está tudo ok. Se tiver alguma dúvida em relação àquilo, procure o INSS, procure um profissional qualificado para fazer isso daí, né, para poder prestar essas informações, né? Porque assim, essas informações hoje elas estão disponíveis, Israel. Tá? É muito fácil, tá? Inclusive, eu devo salientar, tá? Que assim, eu orientei lá no meu escritório, tá? Várias pessoas, eu cheguei a fazer isso, tá? Pedi o bloqueio dos descontos de entidades associativas no próprio site do INSS, tá? É claro, tá? Que eu devo salientar que você pedir o bloqueio não significa que você vai receber aquilo que foi descontado indevidamente. Mas a partir do mês subsequente ao pedido de bloqueio, já não vem mais os descontos, né? Muito bem. Agora, Márcio, só para você que está chegando agora, o Márcio Oliveira, ele é advogado previdenciário, com uma longa jornada aí, sabe, né, dessa vida do previdenciário. Como é que os impactos dessas fraudes pode atingir os beneficiários? O Israel, tá? Eu sempre uso essa expressão, né? Nós não dirigimos um carro olhando no retrovisor, né? A gente dirige um carro olhando no para-brisas, né? Então, assim, o impacto dessas fraudes, dessa agora, dos 6 bilhões de reais, que envolve lá 6 milhões de segurados, tá? Isso já ficou no retrovisor, tá? E eu acho muito difícil essas pessoas reaverem esses valores, né? O governo federal anunciou agora que no mês de junho ele bloqueou todos os convênios com essas 56 entidades associativas, e a partir do mês, no mês de junho ele vai devolver o desconto indevido do mês de abril, tá? O que nós temos que imaginar, tá? Que esses valores descontados ao longo desses anos, né? Eu devo salientar que 4 anos atrás eram 10 entidades associativas e hoje são 56 entidades associativas, né? Esse dinheiro foi descontado e não compôs um patrimônio dessas entidades, tá? Então, assim, essas entidades, aos olhos do tamanho da fraude, elas são insolventes, tá? Se elas tivessem que pagar, devolver o dinheiro para todo mundo hoje, não teria dinheiro, porque esse dinheiro houve um desvio de finalidade, né? Esse dinheiro foi usado por esses delinquentes para finalidades ilícitas, comprar Ferrari, comprar Porsche, comprar apartamento, colocar dinheiro em offshore no exterior. Então não tem dinheiro para isso. Relógios. Né? Relógios, né? Então assim, né? Mas existe 2 caminhos hoje para essas pessoas tentarem reaver esse dinheiro, por enquanto, né? Assim, eu orientei várias pessoas a procurarem os PROCONs, né?
tá? E várias pessoas conseguiram receber esses valores através dos PROCONs, né? Porque, veja bem, tá? Existe um ponto de vista que é o ponto de vista da advocacia, tá? E o ponto de vista da advocacia, Israel, você imagina só, tá? Mesmo que a pessoa está lá 3 anos tendo esses valores descontados, né? Isso no final deu lá R$1.500, R$2.000, tá? E do ponto de vista da advocacia, é impraticável para nós advogados pegar uma ação nesse valor, tá? A não ser que, devido à magnitude dessa fraude, se crie associações específicas de aposentados para promover ações específicas, ações coletivas, tá? Esse seria um caminho, tá? Agora, existe um outro impacto também, né, que é o impacto que tem dentro da própria administração da justiça, dentro do Poder Judiciário, né? Imagina se cada uma dessas pessoas que te foram lesadas individualmente comece a procurar a Defensoria Pública da União, comece a procurar um advogado dativo da Justiça Federal e entrar com essa ação de R$300 de forma individual, tá? Isso iria assoberbar a administração da justiça, né? Então, isso também é um caminho que eu entendo que é um caminho inviável, né? E aí você tem uma outra questão, não é isso, né? Porque, veja bem, tá? Do ponto de vista da advocacia, tá? Existia um dano moral a essas pessoas, tá? É claro que existia um dano moral a essas pessoas, né? Mas a justiça irá reconhecer esse dano moral, tá? Eu entendo que não, tá? Eu entendo que não, tá? Minha experiência de 20 anos de advocacia me diz que não, tá? Porque se você está falando de 6 bilhões de reais, um montante referente a descontos de R$50, tá? Um dano moral previdenciário hoje, ele varia de 5 a 10 mil reais, tá? Se fosse indenizar moralmente todas essas pessoas que foram prejudicadas por esse desconto indevido, tá? E eu entendo que houve um dano moral, né? Porque uma coisa é você pegar uma pessoa que ganha R$1.512 e subtrair do benefício dela R$50. R$50 para aquela pessoa é meio botijão de gás, tá? Isso é verba de natureza alimentar, né? Então, que houve dano moral? Houve, tá? Mas eu entendo que a justiça, no longo prazo, né, ela não vai reconhecer isso, porque isso representará um impacto muito grande aos cofres da União, né? Então, é o que eu falo para você, tá? Então, existem alguns caminhos possíveis, né? Um caminho, esse é o caminho do segurado, né? Do segurado, né? Ou ele procurar imediatamente um PROCON e tentar reaver via PROCON, se necessário, tá? Juntar-se em associação de aposentados, constituir um advogado para poder representar para ações coletivas de 100 pessoas em cada ação, para individualmente elas receberem esse valor, sabe-se lá quando, né? Agora, o ponto de vista do governo federal, né? O ponto de vista, assim, eu acho que o governo federal ele foi negligente, tá? Negligente em alto escalão, né? Foi feito vista grossa isso, porque para você ter uma ideia, tá? Há 3 anos atrás, havia 42 mil pedidos de cancelamentos de descontos junto ao INSS, tá? De descontos indevidos, tá? Esse ano passado, já 2024, esse número ele saltou para mais de 700 mil pedidos de cancelamento, tá? Então, essa fraude, ela era perfeitamente detectável, tanto pelo governo federal, como pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, houve uma facilitação ou uma vista grossa, ou uma negligência, né? Então, assim, tá? Que do ponto de vista, tá, eu entendo que a responsabilidade jurídica do governo federal ela é uma responsabilidade objetiva, tá? Independente de se apurar no futuro, tá? Se houve corrupção, se houve o sindicato, se ele estava preenchendo os requisitos, tá? O governo federal, a responsabilidade dele é objetiva. E eu acho que o governo federal, ele tem as condições de fazer isso, né? Ele deveria apurar o valor que foi descontado de cada um desses segurados, né, nesses últimos anos, né, e fazer uma proposta para devolução desse dinheiro nos próximos orçamentos da União. Essa é a visão que eu tenho, que é a atitude que o governo federal deveria tomar nesse momento, né? Agora nós temos que esperar para ver se isso vai ocorrer ou não, né? E sem falar, né, Márcio, que isso acaba manchando também a imagem do INSS diante dos seus beneficiários, né, dos aposentados, das pessoas que são realmente aí, assistidas pelo INSS. E agora,
como você mesmo disse, do governo, né? E o que pode ser feito para evitar essas fraudes? A prevenção sempre é o melhor caminho, Israel, tá? Assim, tá? O segurado, tá? Assim, deveria existir um princípio da boa-fé, né? O segurado ele deveria olhar o INSS como se fosse um órgão que ele estaria seguro embaixo daquele guarda-chuva, né? Infelizmente não é assim que ocorre, tá? Então, assim, tá? Consulte o seu extrato todos os meses, verifique lá no teu Meu INSS, tá? Crie uma senha do Meu INSS, tá? Isso é fácil hoje, você consegue fazer isso através do celular, tá? Eu sei que, como eu advogo há muito tempo nessa área, tá? Eu sei que a grande parte dos segurados, eles têm baixa informação, né? Mas você que está me ouvindo aí, você vai ter um sobrinho, vai ter um neto, que você vai ter um telefone celular, você consegue acessar isso por biometria, né? Entendeu? Peça para o teu filho, para o teu neto, cadastrar a tua biometria e você mesmo consegue acessar essas informações uma vez a cada 2 meses, 3 meses, tá? Porque dessa forma você não vai ficar tão exposto a esse tipo de fraude, porque nós estamos falando das entidades associativas, mas você que está me ouvindo aí, você pode estar sendo vítima ou de outro tipo de fraude nesse momento, sem ter conhecimento que você está sendo vítima dessa fraude, né? E principalmente, né, Márcio, tira esse estigma de que não vale a pena procurar os seus direitos. O brasileiro tem essa mania, é tudo burocrático, vou perder meu tempo indo ao PROCON, uma fila. Para com isso. Se mexeu com você, você deve procurar, sim, resolver, porque foi através de uma pessoa que foi falar, denunciar, tá errado, que foi puxando o fio e foi se descobrindo toda essa tramóia, toda essa organização criminosa. Inclusive, a Polícia Federal continua na investigação, né, de empresas envolvidas, e aí, né, você estava dizendo assim, esses marginais, não é marginal não, pessoas que levavam vida numa boa, ostentando carros importados, coleções de relógios caríssimos, comendo do bom e do melhor, como dizem. Isso, tá? Uma coisa que é muito importante salientar, né? Nós estamos falando de uma fraude de 6 bilhões de reais, tá? E 6 servidores, eles não foram presos. Eles foram afastados das suas funções, tá? Então, é claro que existe uma operação abafa, né? Assim, a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho? Sim, tá? Mas ela poderia estar fazendo um melhor trabalho? Poderia, tá? Ela poderia, preteritamente, tá, ter levantado os dados de todas as associações, de todos os diretores, de todas as esposas de diretores e pedido o imediato bloqueio de todos os bens, tá? Veja bem, nós temos números a respeito disso, né? Uma fraude de 6 bilhões, os valores bloqueados até o presente momento é pouco mais de 1 bilhão de reais, tá? Então, 5 bilhões de reais está voando por aí na mão de dirigentes sindicais, de dirigentes de associações, esse tipo de coisa. E né? A sensação de impunidade. Exatamente, né? Então, assim, tá? Infelizmente, o brasileiro, ele é um sofredor, Israel, tá? Porque ele está sujeito, ele sofre dos dois lados, né? Ele sofre do ponto de vista da marginalidade tradicional e, às vezes, ele sofre do ponto de vista da marginalidade das instituições públicas que deveriam protegê-lo, né? Então, assim, né? Então, não confie, verifique seu extrato de benefício. Então, mais essa sensação de impunidade é essa que machuca, né? É essa aí que você fica pensando, puxa vida, você trabalha, tenta ter uma vida digna e 5 bilhões... 1 bilhão está bloqueado. Não, esse tá lá. Tá lá, tá. Mas e o restante? 5 né? bilhões, onde tá? Que está? Quando você vê alguém andando numa Ferrari na rua, você fala assim, meu dinheiro pode estar indo ali, né? Entendeu? Tá? Não estou nada contra tem a Ferrari, né? Não é isso, né? Daqui a pouco, gente, pelo amor de Deus. Não é isso, né? Vamos lá. Márcio, aqui em Três Lagoas, soube se teve alguém que foi vítima desses golpes? Várias pessoas, tá? Eu, no meu escritório mesmo, orientei várias pessoas nesse sentido para procurar o PROCON, né? Porque, como eu te falo, assim, para nós advogados, Israel, tá? Não vale a pena a gente, juridicamente, movimentar a máquina judiciária por conta desses valores, né? Tá certo. Gente, nosso tempo é curto, o assunto é realmente revoltante e relevante. Márcio, obrigado novamente por ter aceito. Eu que agradeço o convite. Tá bom? Ok.